Você teria coragem de amamentar o filho de um homem que acabou de conhecer, no silêncio gelado da madrugada? Diziam que ele não tinha futuro, que era pobre demais, calado demais, e que jamais conseguiria criar um filho sozinho. Mas ninguém imaginava que aquele fazendeiro viúvo, desesperado e com um bebê nos braços, cairia de joelhos diante de uma mulher desconhecida, implorando por ajuda. Ela acolheu aquela criança como se fosse sua. Cuidou, protegeu, amou. Mas o que ninguém sabia é que ela escondia um segredo. Um segredo que, quando revelado, mudaria tudo. Carlos sempre soubera que o amor não era um caminho fácil. Desde a infância, quando seu pai o ensinara a cultivar a terra e seu coração batia forte por algo além da colheita, ele soubera que teria que lutar por tudo o que desejasse. A lavoura era dura e a vida no campo, árida, mas ele jamais pensara em fugir. Ele amava a terra, amava o cheiro do mato depois da chuva, o som dos animais ao amanhecer e, mais que tudo, amava Larissa. Larissa era filha do coronel Duarte, um homem de posses e respeito na vila. Sua mãe, Dona Carolina, era conhecida pelo temperamento forte e pelas opiniões austeras, especialmente sobre quem sua filha deveria amar. Quando se apaixonaram, Carlos sabia que o maior obstáculo não estava na terra que cultivavam, mas nos olhos julgadores dos pais de Larissa. Eles se conheceram ainda jovens, durante uma festa de aniversário no casarão dos Duarte. Ela, de pele clara e cabelos dourados como o trigo nas plantações, parecia uma princesa de um conto antigo. Ele, Carlos, estava longe de ser um príncipe. Vestia uma camisa simples, calças surradas, mas sua presença tinha algo que não podia ser ignorado. Ela viu algo nele. Algo que nem ele mesmo soubera que existia. Aos poucos, o amor foi crescendo entre os dois, mas sempre em segredo. Carlos sentia o peso das palavras de Dona Carolina ecoando em sua mente. Ele é pobre demais, Larissa. Não tem futuro, é um sonhador. E aquelas palavras, que Larissa tentava ignorar, pesavam em seu coração. A cada encontro furtivo no campo ou na praça da vila, ela sabia que tinha que esconder seu amor. Carlos amava Larissa com toda a sua força. Sentia seu coração bater acelerado sempre que ela chegava perto, e o mundo parecia parar quando suas mãos se tocavam. Mas também sentia o peso da rejeição da família dela, especialmente do pai. O coronel Duarte olhava-o com desdém, como se fosse um inseto indesejado. Você não é digno de minha filha. Um homem como você nunca será nada. Aquelas palavras, ditas com tanta certeza, eram uma sentença de morte para qualquer esperança que restasse em Carlos. Mas, ao contrário do que todos esperavam, Larissa não se deixou vencer pelo medo. Quando o amor fala mais alto, não há barreiras que o segurem. Foi em uma tarde de verão, sob o céu claro e quente, que Larissa fez uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Ao receber a pressão de seus pais para se casar com um homem da alta sociedade, que poderia garantir-lhe um futuro seguro e confortável, Larissa olhou para o espelho, viu a si mesma e se perguntou: vale a pena viver uma mentira? Ela sabia que o amor de Carlos era verdadeiro, puro. Ele não a tratava como um prêmio a ser exibido, mas como uma mulher com sonhos e desejos. E ela não podia, de maneira alguma, deixar essa chance escapar. Larissa procurou Carlos naquele dia. Os pais dela estavam em uma reunião com outros fazendeiros e não haviam voltado ainda. Ela sabia que o momento tinha chegado. Carlos, eu não posso mais esperar. Eu não posso mais negar o que sinto. Disse ela, com a voz trêmula, mas resoluta. Ele a olhou surpreso, sem entender de imediato. O que você quer dizer com isso, Larissa? Ela o puxou para perto e, com os olhos brilhando de emoção, completou: eu vou me casar com você, Carlos. Nada mais importa. O que minha família quer não é a minha vida. Eu escolho você. Eu escolho o amor. Carlos sentiu o coração bater tão rápido que parecia querer saltar do peito. Ele nunca imaginou que ouviria aquelas palavras de Larissa e, por um momento, as palavras fugiram de sua boca. Só conseguiu segurar sua mão com força, como se a estivesse impedindo de desaparecer. Larissa, você tem certeza disso? Eles nunca vão aceitar, e eu? Eu não me importo. Eu vou lutar pelo nosso amor,
Carlos. E ali, no campo, cercados pelas flores e pelo vento suave, eles selaram o destino. Ela, a filha do coronel, e ele, o humilde fazendeiro, seriam um só. O casamento deles não seria aceito pela sociedade, mas eles não precisavam da aprovação de ninguém. Apenas o amor de ambos era suficiente. Quando, no dia seguinte, os pais de Larissa descobriram o que havia acontecido, a raiva foi imensa. O coronel Duarte foi até a casa de Carlos, furioso, gritando e ameaçando. Mas Larissa, com a cabeça erguida e a coragem de quem sabia que havia feito escolha certa, ficou ao lado de Carlos. Eu sou adulta, pai. E escolhi quem quero ao meu lado. Não vou me casar com quem vocês escolheram. Larissa disse, com um olhar firme. Naquele momento, Carlos sentiu que o amor não tinha mais barreiras. Ele e Larissa se tornariam os donos de sua própria história, e a opinião da sociedade nada mais significava. Os meses após o casamento de Carlos e Larissa foram de uma felicidade simples, mas imensa. Eles viveram como se o mundo lá fora não existisse, só a fazenda, o trabalho no campo e a presença um do outro. Os dias se passavam lentamente, com Carlos se dedicando ao cultivo da terra e Larissa cuidando da casa e das pequenas coisas que faziam a vida deles ainda mais aconchegante. A fazenda, que antes parecia fria e solitária, agora estava cheia de risos, de promessas e de pequenos gestos de carinho. Carlos sempre olhava para Larissa com os olhos cheios de amor e gratidão. Ela era o seu sol, a razão de seu sorriso, e ele sabia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Não importava o que o passado deles tivesse sido, aquela era a vida que eles escolheram, e era tudo o que eles precisavam. Larissa, com seus olhos brilhando, era a força que o fazia acreditar que ele poderia ser mais do que aquilo que os outros viam. Ela o amava, não importava o que pensassem os outros, e ele amava Larissa de um jeito que fazia seu coração transbordar. Era uma manhã calma, com o cheiro fresco da terra depois da chuva, quando Larissa se aproximou de Carlos com um olhar diferente. Ele estava terminando de consertar uma cerca quando ela o chamou. Carlos, a voz dela estava carregada de algo que ele não conseguiu identificar de imediato. Ele parou, colocando a ferramenta de lado. O que aconteceu, Larissa? Ela deu um passo à frente, olhando com um sorriso fraco, mas com um brilho nos olhos que ele não reconhecia. Carlos, eu estou grávida. O silêncio foi absoluto. Carlos não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Era como se o tempo tivesse parado. Ele ficou ali, parado, por alguns segundos, observando Larissa como se ela fosse uma visão de algo inalcançável. Depois, o impacto da notícia se instalou em seu peito, fazendo sorrir com alegria e uma imensa sensação de realização. Você está grávida? Ele repetiu, com um sorriso largo, e as palavras saindo de sua boca com uma felicidade descontrolada. Larissa sentiu com um sorriso tímido, mas nervoso. Sim, Carlos. Vai ser nosso filho. O mundo parecia ter parado, mas ao mesmo tempo, ele estava girando mais rápido do que nunca. Carlos segurou as mãos de Larissa, puxando-a para perto. Ele a olhou nos olhos e, sem palavras, apenas a abraçou com toda a sua força. Ele a tinha, agora eles tinham uma vida nova para cuidar, e o futuro parecia mais brilhante do que jamais imaginara. No entanto, à medida que os dias passavam, a felicidade de Carlos foi gradualmente envolta pela preocupação. Larissa começou a se sentir cada vez mais cansada, pálida e, em algumas ocasiões, mais frágil. A gravidez estava se tornando mais difícil do que eles esperavam. Ela não conseguia dormir direito e reclamava de dores constantes. Carlos, com o coração apertado, tentava manter a calma, mas a incerteza o consumia. Ele procurava de todas as formas proporcionar a ela o melhor cuidado possível, mesmo com os poucos recursos que a fazenda oferecia. Fez o que podia, preparou um cantinho no quarto para o bebê, organizou a casa e procurou alternativas naturais para ajudar Larissa a se sentir melhor. Mas, quanto mais ele fazia, mais parecia que nada podia acalmar o desconforto dela. O médico da vila foi claro, a gestação era de risco. Mas isso não impediu Carlos de continuar lutando. Ele não acreditava que poderia perder Larissa, que perderia seu filho ainda antes de conhecê-lo. Ele sabia que, sem ela, sua vida não teria mais sentido. A cada dia, a ansiedade aumentava. A cada sorriso de Larissa, ele se sentia aliviado, mas, ao mesmo tempo, o medo o apertava mais. Ela tentava ser forte, e ele também. Eles se amavam, se cuidavam, mas a sombra do risco pairava sobre eles, sem que pudessem fazer nada para afastá-la. Finalmente, a noite chegou.
O momento que Carlos temia mais do que qualquer coisa. Larissa começou a sentir fortes dores. O parto, que deveria ser um momento de alegria, se transformou em uma luta pela vida. O choro de Larissa ecoava pela casa, e Carlos, sem saber o que fazer, segurava sua mão com força, tentando passar todo o amor e coragem que sentia. Quando o bebê finalmente nasceu, Carlos sentiu uma mistura de alívio e pavor. O pequeno Gabriel estava ali, em seus braços, saudável, respirando, chorando, mas Larissa, a mulher que ele amava, já não estava mais com ele. O olhar de Carlos se perdeu no corpo de Larissa, já pálido e sem vida. Ela tinha partido. Ele tentou, desesperadamente, reanimá-la, mas foi em vão. A dor que ele sentiu naquele momento era indescritível, um vazio absoluto. Ele não sabia mais o que fazer. Como poderia viver sem ela? Ele abraçou o filho, como se isso fosse a única coisa que ainda o conectava ao mundo. Mas, naquela hora, o peso da perda o esmagou, e ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. Os dias que se seguiram foram uma luta diária para Carlos. Ele ficou isolado na fazenda, com o bebê nos braços, mas sem saber o que fazer. Os ex-sogros de Larissa apareceram para ver o neto, mas ao invés de oferecerem apoio, apenas o culpavam pela morte da filha. Era para você ter cuidado melhor dela, disse o coronel Duarte, com ódio nos olhos. Agora, você matou minha filha e me deixou com esse neto para cuidar. Carlos não respondeu. As palavras do sogro cortaram como lâminas afiadas, mas ele não tinha forças para retrucar. Sentia-se pequeno, desamparado. O peso da culpa o esmagava ainda mais. Ele se trancou na fazenda com o filho, sem saber como cuidar de uma criança. O bebê chorava durante a noite, e Carlos ficava em pé ao lado do berço, tentando alimentá-lo e acalmá-lo, mas tudo parecia difícil demais. Ele se perguntava se estava fazendo tudo errado, se era capaz de dar a Gabriel a vida que o filho de Larissa merecia. A dor da perda de Larissa era profunda, mas o amor que ele sentia por Gabriel ainda o mantinha em pé. Ele não podia deixar seu filho sofrer por causa da sua falta de experiência. Mesmo sem saber como, Carlos estava determinado a cuidar do filho da melhor maneira que podia. Mas a verdade era que ele não sabia por onde começar. Carlos não sabia mais o que fazer. Os dias sem dormir estavam se tornando insuportáveis. Cada vez que o sol se punha, o cansaço tomava conta de seu corpo, mas a preocupação com Gabriel, que chorava incansavelmente, não lhe dava descanso. Ele tentava tudo, alimentá-lo, balançá-lo no colo, cantar para acalmá-lo, mas nada parecia funcionar. O choro do bebê rasgava a noite e a solidão de Carlos se tornava ainda mais pesada. A fazenda parecia sufocá-lo. Os campos vazios, a casa quieta demais para o tanto de dor e desespero que ele sentia. Ele se perguntava por que não estava conseguindo fazer aquilo direito. Por que não conseguia cuidar do próprio filho? A falta de sono, a culpa e a dor da perda de Larissa tornavam tudo ainda mais difícil. Ele estava sozinho. Ele e Gabriel, apenas eles dois contra o mundo. E então, naquela madrugada, o desespero tomou conta dele. Não era mais uma questão de dormir ou descansar. Era sobre encontrar alguém, qualquer um, que pudesse ajudá-lo. Ele já não sabia o que mais fazer. Com os braços pesados e o coração apertado, Carlos pegou Gabriel, que ainda chorava, e o enrolou cuidadosamente em um manto. Sem mais escolhas, ele decidiu sair pela vila, na esperança de encontrar alguma ajuda. Ele caminhou pela rua deserta, o som dos seus passos misturando-se com o choro abafado de Gabriel, que parecia não encontrar consolo em nada. O vento da madrugada estava frio, e o silêncio da vila era quase sufocante. Carlos olhava ao redor, tentando encontrar algum sinal de vida. Ele estava perdido na escuridão, completamente sem direção. Foi então que, ao longe, ele avistou uma luz fraca vindo de um bar. A porta estava sendo fechada, e uma mulher, já com a chave na mão, estava prestes a trancar o local. Carlos, com o coração batendo mais rápido, se aproximou, quase sem saber o que diria. Ele estava fraco, a voz embargada, mas não tinha mais tempo. Por favor, ele chamou, com uma voz trêmula, incapaz de esconder o desespero. A mulher parou imediatamente, virando-se para ele com um olhar de surpresa. Ela olhou para o bebê no colo de Carlos, e o susto foi imediato. Ele estava ajoelhado agora, a dor e a angústia estampadas em seu rosto. Não havia mais controle. Ele já não conseguia mais esconder a fragilidade de sua situação. Por favor, só amamente meu filho. Ele implorou, a voz quebrando no meio da frase.
Ele estava em um estado de total desesperança, e não se importava mais com o que ela pensaria dele. Ele não para de chorar. Eu não sei mais o que fazer. A mulher, assustada, deu um passo para trás, olhando-o com cautela. Ela não sabia o que fazer, não sabia como reagir a um pedido tão estranho e urgente. Mas, ao olhar para o bebê, que estava tão frágil em seus braços, ela sentiu uma onda de compaixão tomar conta de si. O pequeno estava pálido, os olhos arregalados de fome e dor. Algo em seu olhar fez com que ela reconsiderasse. Eu não sei se posso, ela começou, hesitante. Mas, ao ver a angústia no rosto de Carlos, algo se moveu dentro dela. Mas ele precisa de ajuda. Sem mais palavras, ela deu um passo em direção a Carlos, pegando o bebê de seus braços com uma delicadeza inesperada. Ela sentiu o pequeno corpo de Gabriel tremendo e, com um suspiro, a mulher disse: "Entre, eu vou tentar." Ela reabriu o bar rapidamente e o convidou a entrar. A luz suave do ambiente era reconfortante, mas a tensão no ar era palpável. Carlos entrou, sem saber o que esperar, ainda com o corpo tenso, os nervos à flor da pele. Ele não sabia o que faria se ela não conseguisse ajudar. Dentro do bar, Fabiana, como ela se apresentou, tentou acomodar Gabriel em seus braços. Ela sabia o que era necessário fazer, mas a dificuldade era evidente. Ela nunca tinha amamentado uma criança, e o gesto, embora natural para muitas mulheres, era novo e assustador para ela. Com as mãos trêmulas, Fabiana tentou colocar o bebê em seu peito, mas ele parecia tão fraco, tão faminto, que ela se sentiu insegura. O choro de Gabriel, que havia diminuído levemente, voltou a crescer. A ansiedade tomou conta dela, mas ela não desistiu. Aos poucos, conseguiu alimentar o bebê, com dificuldades, mas de alguma forma, conseguiu. O silêncio tomou conta da sala quando o bebê finalmente se acalmou, sucumbindo ao alívio do alimento. Carlos observava tudo com uma gratidão imensa, mas também com pesar que não conseguia colocar em palavras. Ele sabia que o que estava acontecendo ali era algo profundo, algo que ele jamais esperava. Uma mulher desconhecida estava ajudando seu filho, e isso significava mais para ele do que qualquer outra coisa naquele momento. Ele não sabia como agradecer, mas suas palavras estavam presas na garganta. "Muito obrigado." Foi tudo o que ele conseguiu dizer, sua voz rouca, cheia de emoção. Fabiana olhou para ele, com um olhar suave, mas também cheio de perguntas. Ela sabia que algo estava acontecendo ali, algo além de um simples encontro casual. Ela sentiu uma conexão, uma empatia por aquele homem tão fragilizado. Talvez, ela não soubesse explicar, mas algo nela havia levado a agir. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." Respondeu ela, um sorriso tímido nascendo em seus lábios. Carlos olhou para ela, ainda sem palavras. Ele sabia que aquele encontro mudaria tudo para ele e para Gabriel. Carlos acordou com um som suave de raios de sol filtrando-se pela janela do bar. O ambiente estava quieto, com apenas o som distante de uma ave cantando lá fora. O cansaço dos últimos dias ainda pesava em seu corpo, mas ele estava mais calmo, um alívio sutil preenchendo seu peito. O que mais chamou sua atenção, no entanto, foi a cena diante dele. Fabiana estava ali, adormecida em uma cadeira, com Gabriel nos braços, ainda grudado ao seu seio. O bebê, finalmente calmo e em paz, estava tranquilo, como se tivesse encontrado no acolhimento daquela mulher algo que ele tanto precisava. A imagem era, ao mesmo tempo, reconfortante e tocante, e Carlos ficou ali, observando-os por alguns segundos, tentando processar a ajuda que tinha recebido naquela noite. Carlos, com uma mistura de gratidão e pesar, se aproximou dela com cautela, não querendo acordar de forma abrupta. Mas, ao vê-la tão serena, com o bebê em total harmonia com ela, não pôde evitar que as palavras fluíssem. "Você realmente salvou meu filho, Fabiana." Disse ele, com a voz baixa, cheia de emoção. Ela abriu os olhos lentamente, como se estivesse ainda se recuperando do sono, mas, ao ver Carlos ali, um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Carlos olhou para ela, a gratidão em seu olhar sincero. O vazio que sentia antes parecia um pouco mais leve. Fabiana, uma mulher desconhecida, havia feito mais por ele e Gabriel do que ele jamais poderia imaginar. Ela não tinha obrigação alguma, mas ainda assim, ofereceu o que ele mais precisava naquele momento. "Não tenho palavras para agradecer, Fabiana," disse Carlos, com os olhos brilhando de emoção. "Meu filho perdeu a mãe no parto. Eu não sabia como ia fazer. Fui tão incompetente, tentando cuidar dele sozinho. Mas você me ajudou. Você me deu uma chance."
Fabiana abaixou a cabeça, sentindo o peso das palavras de Carlos. Ela sabia o que era perder alguém importante, o vazio que isso causava. Embora sua própria dor fosse diferente, ela podia compreender, de alguma forma, a dor que ele carregava. Carlos continuou, com a voz mais firme agora, mas ainda carregada de emoção. Eu gostaria de te oferecer uma oportunidade, se você quiser. O bebê e eu estamos sozinhos na fazenda, e eu não sei como cuidar dele sem ajuda. Eu te ofereço uma vaga de babá na minha fazenda. Se você aceitar, pode vir morar conosco. Eu sei que as coisas são difíceis aqui, mas você pode ficar à vontade na fazenda. Nós precisamos de alguém que cuide do Gabriel enquanto eu trabalho. Ela olhou para ele, surpresa com a proposta. Fabiana não estava acostumada com ofertas de ajuda genuína, especialmente de homens. Ao longo de sua vida, sempre fora tratada com desdém, principalmente por homens bêbados que frequentavam o bar, a humilhavam e olhavam para ela como se fosse apenas um objeto para suas necessidades. Mas Carlos era diferente. Ele não a olhava com desprezo. Ele a via, de alguma forma, como uma pessoa valiosa. Isso a fez pensar, talvez pela primeira vez em muito tempo, que ela poderia ter uma chance de mudar sua vida. Eu não tenho experiência com crianças, disse Fabiana, ainda hesitante. Mas, se você precisar de mim, vou fazer o que puder para ajudar. Carlos sorriu. Aquela resposta significava muito mais do que ela imaginava. Fabiana estava aceitando não só um emprego, mas a possibilidade de um novo começo. Enquanto o sol brilhava cada vez mais forte pela janela do bar, Carlos e Fabiana sabiam que esse era o início de algo novo para ambos. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas sabiam que, juntos, poderiam enfrentar o que viesse. Após a contratação, Fabiana pediu demissão do emprego no bar. Com o pequeno Gabriel nos braços, eles foram para o lar de Carlos. Assim que cruzou o portão da propriedade, um alívio tomou conta de seu peito. A casa era simples, mas acolhedora. O som dos pássaros, o cheiro do café fresco vindo da cozinha e o silêncio do campo contrastavam com tudo que ela havia vivido até ali. Logo na entrada, algumas fotos emolduradas chamaram sua atenção, imagens da falecida esposa de Carlos. Era uma mulher de semblante calmo, olhar doce e sorriso sereno. Havia algo naquela presença ausente que preenchia o ar com uma saudade silenciosa, mas também com respeito. Mas havia um detalhe que Fabiana não esperava. A casa tinha apenas 2 quartos. Um era de Gabriel, preparado com esmero por Carlos, e o outro era do próprio fazendeiro. Não havia para onde correr ou onde improvisar. Carlos, com sua voz calma, foi direto. O único lugar que sobra é minha cama, Fabiana. Se você não se importar, pode dividir comigo. Eu prometo respeito. Nada além disso. Ela hesitou por um segundo. Olhou ao redor, sentiu o cheiro da madeira antiga, o silêncio reconfortante da casa, o barulho do vento nos galhos do lado de fora. Depois, olhou para Carlos. Havia honestidade em seu olhar. Nenhuma malícia. Apenas cansaço, e talvez solidão. Eu confio em você, Carlos, ela disse por fim, num sussurro quase tímido. E assim, as noites passaram a ser compartilhadas naquela cama de casal. No começo, os dois dormiam de costas um para o outro, como 2 estranhos tentando não invadir o espaço alheio. Mas com o tempo, a presença dele ao lado dela deixou de ser estranha e passou a ser reconfortante. A fazenda, aquele lar tão simples, estava se tornando mais do que um refúgio. Estava se tornando um novo começo. Após alguns dias após a mudança, a rotina de trabalho e os cuidados com Gabriel já faziam sentir-se parte da vida de Carlos. Ela acordava cedo, preparava o café e depois se dedicava ao bebê, que estava cada vez mais forte e saudável sob seus cuidados. O ambiente na fazenda era calmo, acolhedor, para Fabiana, parecia um alívio em comparação ao bar, onde os olhares desdenhosos dos homens, especialmente os bêbados, eram constantes. Na fazenda, tudo parecia diferente. Havia uma sensação de respeito no ar, algo que ela nunca havia experimentado. Carlos, por outro lado, sentia-se aliviado por finalmente ter alguém em quem podia confiar. Ver Fabiana se dedicando ao cuidado de Gabriel com tanta ternura tocava algo profundo dentro dele. Ela era atenta, carinhosa, firme quando necessário, e parecia entender o menino como se fosse seu próprio filho. Ele a observava com admiração cada vez maior,
especialmente nos momentos em que ela o embalava nos braços. Cantava baixinho até que os olhinhos dele se fechassem, ou quando, mesmo cansada, sorria ao trocar as fraldas e fazer caretas engraçadas para arrancar um riso do bebê. Carlos nunca tinha trocado uma fralda antes. Não sabia como segurar direito uma mamadeira, muito menos ninar uma criança no colo. Mas Fabiana, com paciência e doçura, foi o ensinando. Mostrou como fazer um charutinho com a manta, como perceber o choro de fome do choro de sono, e até como contar histórias simples, com vozes engraçadas, que faziam Gabriel se aquietar no colo do pai. Aos poucos, Carlos foi pegando o jeito. Ainda era desajeitada em alguns momentos, mas Fabiana sempre estava ali para guiar suas mãos, sorrir com ele nos erros e aplaudir seus acertos com um brilho nos olhos. E quanto mais ele aprendia, mais se sentia parte da vida do filho. Gabriel, antes um pequeno estranho que ele amava mas não sabia como lidar, agora começava a reconhecê-lo com sorrisos e gritinhos de alegria. Carlos sentia uma gratidão silenciosa por Fabiana. Ela havia chegado como um sopro inesperado de esperança e, sem saber, estava ensinando a ele como ser pai. Mas o trabalho na fazenda também não parava. Carlos era um homem que acordava antes do sol nascer e só descansava quando a noite caía. Ele trabalhava na terra com dedicação, cultivando as lavouras e fazendo tudo o que fosse necessário para garantir que a fazenda se mantivesse em funcionamento. Fabiana observava de longe enquanto cuidava de Gabriel, notando o esforço de Carlos, seu foco no trabalho e a maneira como ele dava tudo de si para manter a fazenda e a vida do filho em ordem. Ela percebeu que ele não era apenas um homem forte fisicamente, mas também uma pessoa com uma imensa capacidade de amor e sacrifício. Ela via como ele se esforçava para aprender a cuidar melhor do Gabriel, e aos poucos, ela começou a sentir algo diferente por ele. Algo que, até então, ela tentava ignorar. Naquela tarde, depois de um dia cansativo de trabalho, Fabiana estava na varanda da casa, amamentando Gabriel e aproveitando a brisa suave que passava pela fazenda. Carlos estava no campo, trabalhando sozinho, como sempre fazia. Fabiana observava, com os olhos atentos, a dedicação dele. Ele parecia incansável, sempre focado, nunca reclamando. O silêncio da fazenda era quebrado apenas pelo som dos passos de Carlos e do vento que balançava as árvores. Ela suspirou fundo, refletindo sobre sua própria vida, que agora estava mudando de uma maneira inesperada. Naquele momento, Carlos se aproximou da varanda, com as mãos sujas de terra, o suor escorrendo pelo rosto. Ele se aproximou de Fabiana com um sorriso cansado, mas sincero. "Como está Gabriel?" Ele perguntou, a voz rouca, mas com um tom de carinho ao falar do filho. Fabiana olhou para ele, com um sorriso tímido, mas de gratidão. "Ele está ótimo. Dormindo agora", respondeu ela, balançando suavemente a cadeira de balanço onde estava sentada. Carlos se sentou ao seu lado, retirando o chapéu e passando a mão pelo cabelo. Ele parecia cansado, mas havia uma paz em seu olhar que Fabiana nunca tinha visto antes. Ela respirou fundo, apertou Gabriel com delicadeza contra si, como se aquele gesto lhe desse força, e então falou com a voz baixa e embargada. "Carlos, tem uma coisa que eu ainda não te revelei. Algo que eu carrego há muito tempo, e sempre tive medo de contar." Ele se virou um pouco, atento, mas respeitoso. Não disse nada, apenas a olhou com paciência. "Eu sou infértil." As palavras saíram como um sussurro pesado. Quase no mesmo instante, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, silenciosas. "Eu já fui casada", continuou, com dificuldade. "Achava que tinha encontrado um bom homem, mas, depois de um tempo tentando ter filhos, descobrimos que o problema era comigo. O médico foi direto. Disse que eu jamais poderia engravidar." Ela engoliu seco e olhou para baixo, encarando o rostinho adormecido de Gabriel. "O meu marido ficou furioso. Disse que eu era menos mulher, que eu envergonhava, me humilhou de todas as formas possíveis. E, por fim, me expulsou da casa como se eu fosse um fardo." Carlos apertou os punhos, contido, sentindo o sangue ferver ao imaginar alguém tratando Fabiana daquela forma. Depois disso, ela continuou, enxugando as lágrimas com o dorso da mão, "eu fui parar naquele bar.
Era o único lugar onde consegui emprego. Mas ali eu sentia que realmente não valia nada. Os olhares dos homens, os comentários sujos, eu fui me apagando aos poucos. Até achar que não tinha mais lugar nesse mundo. E agora, aqui estou, amamentando esse anjinho, cuidando dele como se fosse meu. Coisa que eu jamais imaginei viver. E, pela primeira vez, eu me sinto completa. Mesmo sabendo que ele não é meu de sangue, ele é meu de coração. Carlos se aproximou devagar e colocou a mão sobre a dela, com firmeza e carinho. Fabiana, você não é menos mulher. Nunca foi. E o que você faz por mim e por esse menino, ninguém jamais fez. Você é uma bênção. Uma que eu jamais vou querer perder. Ela sorriu entre lágrimas, e naquele instante, algo mudou entre os dois. Foi quando Carlos se virou para ela, mais próximo agora, e a olhou com um olhar que transbordava uma mistura de agradecimento, respeito e algo mais. Fabiana sentiu a proximidade e, por um momento, seus corações bateram em sintonia. Não era mais só a amizade que existia entre eles. Havia algo a mais, algo palpável, algo que não podiam negar. Carlos inclinou-se para a frente, com a respiração mais curta, e, sem pensar, seus lábios encontraram os dela em um beijo suave, mas intenso. Fabiana ficou paralisada por um momento, surpresa, mas logo se entregou ao sentimento que crescia entre eles. O beijo foi um alívio para ambos, um reconhecimento de tudo que haviam vivido e, ao mesmo tempo, a promessa de algo novo. Quando se separaram, Fabiana olhou para ele com os olhos cheios de emoção, e Carlos, com um sorriso tímido, disse: Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero que você saiba que estou aqui. Para você e para Gabriel. Ela não respondeu de imediato, mas o olhar dela dizia tudo. Eles estavam começando uma nova jornada, e, agora, não havia mais dúvida sobre os sentimentos que cresciam entre eles. O tempo passou, e a fazenda se transformou. O trabalho de Carlos, sempre incansável, agora parecia mais leve. O campo florescia de forma vigorosa, como se a própria terra tivesse se renovado com o amor e a dedicação que ele e Fabiana colocavam nela. E, ao seu lado, Gabriel crescia forte, saudável e feliz. O sorriso do garoto era a maior prova de que, apesar das dificuldades do passado, a vida podia, sim, seguir em frente. Gabriel, agora com 3 anos, corria pelos campos da fazenda, rindo e brincando como qualquer criança deveria fazer. Ele adorava o sol, adorava correr por entre as árvores e, especialmente, adorava estar com seu pai e Fabiana. Para ele, a vida era simples, cheia de amor e de cuidados. Ele não sabia das lágrimas que seu pai havia derramado, da dor que ele carregava, mas via em seus olhos uma paz que antes não existia. Fabiana, por sua vez, se tornou uma mãe excepcional. Ela ensinava Gabriel a andar pelos campos, a cuidar dos animais. Mais importante ainda, ela lhe ensinava sobre a vida e o amor. Ela nunca deixou de ser grata por ter a chance de amamentar aquele pequeno ser, de criar e cuidar dele como se fosse seu filho biológico. Mas, acima de tudo, ela sentia um amor profundo por Gabriel, um amor que a tornava uma mãe em todos os sentidos. O casamento de Carlos e Fabiana seria simples, como tudo na vida deles, mas carregado de verdade, emoção e significado. A cerimônia aconteceria na pequena capela da vila, cercada apenas pelas pessoas que realmente importavam. Os primeiros convidados começavam a chegar, e Carlos, do lado de fora, organizava os últimos detalhes com um sorriso contido e o coração acelerado. Foi então que, ao erguer os olhos para o caminho de entrada, Carlos parou. 2 figuras se aproximavam, lado a lado, caminhando devagar, e seu peito apertou. Eram Coronel Duarte e Dona Carolina, os pais de Larissa, sua falecida esposa. Carlos sentiu o estômago revirar. Fazia anos que não os via. O coronel, com o semblante rígido de sempre, mantinha o olhar firme. Dona Carolina vinha com os olhos marejados e uma expressão que misturava saudade, dor e paz. Eles pararam diante dele. O silêncio foi intenso por alguns segundos. Carlos abriu a boca para falar, mas foi interrompido pelo próprio coronel, que respirou fundo e com a voz firme, mas baixa, disse: Carlos,
Viemos aqui porque era hora. Hora de deixar o orgulho para trás e enxergar a verdade. Dona Carolina deu um passo à frente, com os olhos brilhando de emoção. Você foi o melhor genro que poderíamos ter tido, e hoje é o melhor pai que nosso neto poderia ter. Gabriel está lindo e forte. O coronel então quebrou sua postura rígida, aproximou-se, surpreendendo Carlos, o abraçou. Foi um gesto curto, mas verdadeiro. Me perdoa, filho, sussurrou ele. Eu estava cego pela dor, e deixei o orgulho me afastar de você e do meu neto. Dona Carolina também o abraçou, emocionada. E agora, ver você recomeçando com essa moça, a Fabiana, isso nos enche de esperança. Carlos sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Apenas assentiu, a garganta apertada demais para responder. Aquela reconciliação, tão inesperada, trouxe consigo uma paz que ele não sabia que ainda precisava. Vocês são bem-vindos, conseguiu dizer, por fim. De verdade. E então, com os corações mais leves, os três seguiram juntos para a entrada da capela. A cerimônia ainda nem havia começado, mas algo já havia sido curado ali, antes mesmo dos votos serem trocados. O momento do sim foi tranquilo, mas poderoso. Não houve grandes palavras, apenas a promessa silenciosa de se amarem na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Eles sabiam que o passado estava para trás, e que o futuro seria construído sobre as bases do amor e da esperança. Após o casamento, enquanto os convidados começavam a se dispersar e o sol dourava suavemente o fim da tarde, Carlos se aproximou de Fabiana, envolveu o rosto dela com as mãos e lhe deu um beijo demorado, cheio de ternura e gratidão. Amor, ele disse, olhando nos olhos dela, eu preciso resolver uma última coisa. Fabiana assentiu com um sorriso compreensivo, sem fazer perguntas. Ela sabia que havia dores que precisavam ser curadas no silêncio do coração. Carlos pegou Gabriel nos braços e o aconchegou contra o peito. O menino se aninhou, tranquilo, como se sentisse a leveza daquele momento. Com passos calmos, pai e filho seguiram em direção ao pequeno cemitério da vila, onde Larissa, a falecida esposa, estava enterrada. O vento suave tocava seus rostos enquanto o som das folhas sussurrava em volta. Diante do túmulo simples e florido, Carlos parou. Por um instante, o silêncio pesou. Depois, ele se abaixou, colocou Gabriel sentado na grama e, com a voz embargada, falou. Larissa, obrigado por tudo. Obrigado por ter me amado, e por me dar a chance de amar de novo. Ele respirou fundo. As palavras vinham carregadas de lembrança, mas também de libertação. Cuida da gente aí de cima. Ficou ali mais alguns segundos, apenas sentindo o momento. A despedida, enfim, havia acontecido, não com dor, mas com paz. Então, pegou Gabriel novamente nos braços e voltou em direção à casa. Quando se aproximaram da varanda, o que Carlos viu fez seu coração se aquecer de um jeito diferente. Fabiana estava lá, em pé, com um vestido leve esvoaçando ao vento, um sorriso calmo no rosto e os olhos cheios de ternura. Carlos subiu os degraus devagar, com Gabriel ainda nos braços. Quando chegou até ela, não disse nada de imediato. Apenas a olhou por um instante, como quem grava no coração a imagem de um milagre. Então, envolveu-a num abraço apertado, acolhedor, e murmurou em seu ouvido com a voz embargada. Obrigado por me devolver a vida, e por amar meu filho como se fosse seu. Mas agora, Fabiana, ele é nosso. Ela fechou os olhos, emocionada, e correspondeu ao abraço, sentindo o corpo de Carlos colado ao seu, o calor do bebê entre eles, e o mundo finalmente em paz. Foi então que, com sua vozinha fraca e sonolenta, Gabriel murmurou algo que fez o coração dos dois disparar. Mamãe. Fabiana congelou por um instante. As lágrimas vieram imediatamente, quentes, silenciosas. Ela olhou para o menino, depois para Carlos, sem conseguir conter o choro. Carlos sorriu, emocionado, com os olhos brilhando. Ele sabe, Fabiana, mesmo sem entender tudo, ele sente. E você, sempre foi a mãe dele, no coração. Naquele instante, não havia mais fantasmas, nem medo, nem vazio. Só havia amor.
O destino, misterioso como sempre, unira um homem viúvo, marcado pela dor, e uma mulher infértil, que acreditava que jamais seria mãe. Mas juntos, construíram algo que ia além do sangue, uma família forjada na perda, na esperança e na coragem de recomeçar. E naquela varanda, com o céu pintado em tons dourados, o passado enfim se despedia, dando lugar ao que realmente importa, o amor que escolhe ficar.